Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao episódio 3 do programa Mapa TEA TDAH. Eu sou a Tatiana Perecim, sou psicóloga autista, sou a criadora da metodologia de atendimento psicoterápico a adultos atípicos e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre masking. Masking é um assunto extremamente importante na psicoterapia de adultos atípicos. Então, eu vou contar para vocês um pouco sobre o que é o masking, como é que a gente lida com isso e etc. Aproveita para já curtir esse vídeo e me segue nas redes para mais conteúdo como esse. Então, vamos lá. Para começo de conversa, que é o masking. A gente chama de masking ou de mascaramento uma forma de comportamento dos autistas adultos que é muito comum e que, no entanto, pode causar vários problemas. Essa forma de mascaramento, ela acontece porque quando uma pessoa atípica, uma pessoa que está no espectro, ela chega na vida adulta, ela é uma pessoa com as suas características de autismo, mas também com tudo aquilo que ela já viveu, com toda a sua história de vida e com todas as consequências dessa história de vida. Infelizmente, para as pessoas autistas, nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade que é bastante hostil com pessoas autistas. Então, nós vivemos num contexto onde a maioria das pessoas são neurotípicas e a maneira dos autistas se relacionar ela é bem diferente da maneira dos neurotípicos se relacionarem. E quando o autista tenta se relacionar utilizando a sua maneira espontânea de ser, muitas vezes ele é maltratado. Então, os autistas podem sofrer bullying, podem sofrer rejeição social, podem receber muitas críticas, podem ouvir com muita frequência pessoas dizendo que não é assim que a gente cumprimenta as pessoas, não é assim que a gente fala as coisas, que a gente está sendo mal educado quando, na verdade, não estamos, etc. E o acúmulo dessas experiências de rejeição social, o acúmulo dessas críticas, o acúmulo desses momentos desagradáveis e difíceis de serem enfrentados, faz com que as pessoas autistas aprendam a mascarar essas suas características. Então, o que é que significa isso? As pessoas autistas, elas aprendem a imitar os neurotípicos em tudo aquilo que o autista espontaneamente seria diferente do neurotípico. Sendo assim, o autista aprende esse disfarce, aprende esse mascaramento, que é o comportamento de imitar, de reproduzir o jeito neurotípico de agir, o jeito neurotípico de interagir com outras pessoas, o jeito neurotípico de conduzir as relações. Ele aprende a fazer isso como uma forma de escapar de punição, de bullying, de todas essas vivências desagradáveis e de conseguir estabelecer relacionamentos sociais, conseguir se manter nos ambientes de trabalho, em todo esse tipo de contexto. O nome que a gente dá para esse comportamento do autista de imitar o jeito neurotípico de ser, de se obrigar a agir da maneira como o neurotípico age, o nome que a gente dá para isso é masking. A princípio, o masking parece ser uma coisa vantajosa para o autista. Ele permite que o autista circule em uma quantidade maior de ambientes, ele permite que o autista interaja com outras pessoas, às vezes ele permite que o autista consiga se manter em ambientes de trabalho, consiga se manter dentro de círculos sociais. Então, não resta dúvida que existem algumas vantagens para o autista quando ele exercita o masking, por conta da gente estar num mundo em que o jeito autista de ser normalmente é rejeitado. Porém, o que a gente tem percebido a partir do estudo da saúde mental das pessoas autistas é o outro lado disso, é o fato de que o masking causa impactos muito severos na saúde mental das pessoas autistas.
E isso é uma das coisas que eu quero explicar para vocês hoje. Por que que o masking, apesar de parecer que ele facilita a vida dos autistas, por que que ele é tão danoso? Para a gente entender isso, a gente precisa lembrar daquilo que a gente já viu nos dois programas anteriores. Para a gente entender por que que o masking é tão danoso, a gente precisa lembrar que o cérebro dos autistas e o cérebro dos neurotípicos são diferentes. Eles têm diferenças anatômicas, eles têm diferenças funcionais, eles têm diferenças na quantidade de sinapses, na maneira como as partes do cérebro estão ligadas, de modos que algumas coisas que um autista e um neurotípico estejam fazendo exatamente da mesma maneira, elas não vão produzir os mesmos efeitos para o autista e para o neurotípico. Uma maneira menos complicada da gente começar a olhar para isso é quando a gente considera as diferenças sensoriais. Então, a maneira como o cérebro dos autistas e dos neurotípicos percebe os estímulos trazidos pelos nossos 5 sentidos, ela é diferente. Então, você pode ter um autista, por exemplo, que ele tenha sensações muito desagradáveis quando uma pessoa encosta nele. Eu mesma, até a adolescência, se uma pessoa, principalmente uma pessoa desconhecida e meio de surpresa, pusesse a mão em mim, assim, pusesse a mão no meu braço, eu sentia quase como se fosse uma queimadura, assim, a sensação era tão intensa que parecia que a pessoa tinha, como se a pessoa tivesse com a mão pelando e colocasse a mão ali, de modo que mesmo depois que ela tirou a mão, eu continuava sentindo uma estimulação muito intensa naquele local. Pegue uma pessoa que tenha esse tipo de reação e coloque essa pessoa num contexto onde ela tem que chegar num grupo e dar beijo e abraço em todo mundo. Então, perceba, para um neurotípico, quando ele chega num local e ele encontra aquelas pessoas e ele dá beijos e abraços e cumprimenta todo mundo, o efeito que isso causa sobre ele é um efeito de se sentir acolhido, de se sentir querido, de se sentir bem-vindo, de se sentir muito bem naquele local, de sentir que ele gosta daquelas pessoas e que aquelas pessoas gostam dele. Imagine, porém, um autista que quando ele chega nesse mesmo local, ele tem que beijar e abraçar todo mundo, e ele não está se sentindo nem bem-vindo, nem querido, nem nada. Ele está se sentindo incomodado, ele está se sentindo ardido, ele está sentindo que ele é obrigado a fazer aquilo para não ser rejeitado. Então, de certa forma, ele está se sentindo quase coagido a fazer aquilo. Para ele, isso nunca vai ter um significado de carinho e de acolhimento. Pelo contrário, é quase que um pedágio, quase que um corredor russo lá, né, um pedágio de tortura que ele tem que passar para poder pertencer naquele lugar. Então, percebam que quando um autista está exercitando o masking, por mais que para quem está em volta, ele está produzindo para os neurotípicos a sensação de que aqueles neurotípicos são queridos, etc., para ele, o que ele está vivendo é uma experiência extremamente aversiva, uma experiência coercitiva. Na análise do comportamento, a gente tem uma quantidade avassaladora de conteúdo e de publicações e de conhecimento que mostram que se eu vivo num contexto onde eu estou exposto a vivências aversivas e principalmente vivências coercitivas a maior parte do tempo, isso produz um alto risco de quadros como ansiedade, quadros de ansiedade generalizada, transtornos de ansiedade em geral, transtornos depressivos e outros tipos de problemas mentais. Então, a forma pela qual o masking danifica a saúde mental do autista se dá por conta de, embora o autista esteja imitando, talvez até perfeitamente, os comportamentos neurotípicos, para ele, ele não está vivendo a mesma coisa que os neurotípicos vivem quando eles estão fazendo essas coisas.
Por esta razão, é tão importante que a gente aprenda a identificar, quando a gente está atendendo uma pessoa autista, a gente precisa identificar quais são aqueles comportamentos que ela está envolvida de maneira genuína e quais são aqueles comportamentos que ela só está tendo como uma estratégia de evitar a punição social, e a gente vai precisar cuidar disso, porque se a gente não olhar para essa questão, essa pessoa rapidamente, facilmente vai adoecer e vai desenvolver uma série de quadros de saúde mental paralelos ali ao autismo. Além disso, o masking também é danoso para a saúde mental das pessoas autistas, porque quando, em função do masking, essas pessoas já desenvolveram depressão, ansiedade, outros quadros psiquiátricos dessa natureza, e essas pessoas vão buscar atendimento, se você tiver um profissional que não está qualificado, um profissional que não está acostumado a detectar daquele comportamento que ele está observando, o que é masking e o que não é, o masking pode levar o profissional a não conseguir perceber que aquela pessoa é autista. E, com isso, conduzir a diagnósticos errados e intervenções e tratamentos que, porque estão errados, não vão surtir o efeito desejado. Como eu falei para vocês, o cérebro dos autistas e dos neurotípicos é diferente, então, até mesmo os remédios que a gente usa para tratar a depressão, para tratar a ansiedade e os efeitos que a gente tem dessas medicações em uma e outra população, às vezes eles são diferentes, mas principalmente se a gente erra na hora de estimar qual é a razão daquela depressão e daquela ansiedade, onde é que está o problema, se eu estou errando a mira no problema, eu não vou conseguir chegar na solução. Então, essa é uma outra razão pela qual o masking pode ser danoso para esses pacientes e pela qual é tão importante que os profissionais estejam familiarizados com a maneira como esses comportamentos se apresentam e o efeito que eles têm sobre a saúde mental das pessoas autistas. Então, quando que eu digo que um comportamento é masking? A gente precisa estar muito atento a essa definição, porque às vezes a gente se confunde e aí sai achando que coisas que não são masking são masking, enfim, né? Para eu saber dizer com segurança que um comportamento é masking, quais são as características que esse comportamento tem que ter? Primeiro, não é o que essa pessoa autista faria espontaneamente. Se ela pudesse chegar ali e fazer qualquer coisa que ela quisesse, não seria isso que ela estaria fazendo. Número 2, ela está fazendo isso porque essa é a maneira tradicional como as pessoas neurotípicas fazem, como a maioria das pessoas fazem. E número 3, a parte mais importante, o efeito que ela consegue desse repertório, desse comportamento, não é o mesmo efeito que a maioria das pessoas tem. Então, quando um neurotípico faz tal coisa, ele se sente bem. Se eu tenho uma outra pessoa que ela está fazendo essa coisa, não porque ela queria, mas só porque ela aprendeu que assim é o certo, que é assim que tem que fazer, e ela não se sente da mesma maneira, ela se sente mal, ela se sente meio obrigada, ela não consegue entender qual é a lógica daquilo, mas ela acha que ela tem que fazer aquilo mesmo assim, isso é esses são os indícios que nos levam a perceber que um comportamento pode ser que ele seja masking. Então, vou dar os exemplos mais tradicionais de masking que a gente encontra por aí. O primeiro eu já falei, é essa forma de cumprimentar as pessoas quando a gente chega num local, né? Um autista, normalmente, ele iria, se ele tivesse liberdade, ele iria dar um oi geral, ele iria expressar de outras maneiras, provavelmente, ele não iria querer encostar, beijar, abraçar as pessoas. Tem autistas que iriam preferir dar um oi geral do que ter que ficar falando a mesma coisa repetidamente para todas as outras pessoas, etc. Outras coisas, por exemplo, se a pessoa fica de óculos escuro dentro de um ambiente fechado, né? Quando
um neurotípico tá de óculos escuros dentro de um ambiente fechado, ou é porque ele está chorando, ou é porque ele não está querendo conversar com ninguém. Então, um autista que tenha, por exemplo, sensibilidade visual, ele poderia preferir ficar de óculos escuros mesmo em ambientes fechados, mas se ele não fica para evitar que as pessoas reclamem, que ele está sendo antissocial, para evitar que as pessoas fiquem perguntando se ele está tendo algum problema, e por conta disso, ao invés dele estar confortável ali, ele está hiperestimulado e ele acaba ficando com dor de cabeça por conta daquela luminosidade, então, não colocar o óculos escuro, nesse caso, é masking. Mesma coisa com barulho, então, se a pessoa se fica irritada ou fica nervosa em ambientes com barulho, mas ela não evita esses ambientes, porque se ela fizer isso, ela está sendo taxada de antissocial, então ela vai, sei lá, na festa ou na balada ou no barzinho, e ela fica ali tentando, se esforçando para conversar com todas aquelas pessoas no barzinho, ao invés de dizer, galera, eu prefiro um ambiente mais silencioso, eu prefiro sair com menos pessoas de cada vez. Então, toda vez que a pessoa se obriga a estar nesses ambientes, onde a interação social para ela vai ser muito custosa, muito penosa, vai dar muito trabalho para o cérebro dela diferenciar todas aquelas vozes que estão acontecendo ali em simultâneo, e ela sai do barzinho exausta, ao invés de sair feliz e tendo socializado com suas amigas, né? Então, aqui a gente tem, de novo, um exemplo de masking. O efeito que essa pessoa está tendo não é o mesmo efeito que os neurotípicos estão tendo ali naquele contexto. Outros exemplos, quando o autista se obriga a se engajar em small talk, que é aquela conversa de elevador, aquele papo, assim, que a princípio não está comunicando nada. Então, oi, fulano, bom dia, tudo bem com você? Ah, tudo bem, com você? Tudo bem. Nossa, tá calor hoje, né? Nossa, realmente. E ele tá se engajando nesse tipo de conversa, porque se ele não se engaja nesse tipo de conversa, de novo, ele é taxado como antissocial, como antipático, etc. Mas para as pessoas neurotípicas, se engajar nesse tipo de conversa é uma forma de testar a qualidade ali dos vínculos sociais, de saber quem é mais simpático, quem é menos, com quem ela gosta de conversar. Enquanto que para o autista, pelo fato de que essa conversa não tem conteúdo, ele não consegue entender para que serve isso, ele sente aquilo como uma perda de tempo e uma perda de energia. Então, de novo, o neurotípico sai dessa conversa achando que ele está seguro nos vínculos sociais dele ali, que ele está estabelecendo boas relações com todo mundo, enquanto que o autista sai da conversa, assim, pé da vida, com a falta de sentido disso, e se sentindo desgastado, sentindo que ele não conseguiu tirar nada de útil daquilo. De novo, isso é um comportamento de masking, isso é um exemplo de uma dessas situações nas quais o autista está gastando energia dele à toa e está se sentindo coagido a fazer coisas que para ele não tem lógica, não fazem sentido, que ele não tem vontade, que não trazem nenhum prazer, e, no entanto, se ele não faz isso, ele acaba sendo rejeitado. Então, é meio que uma situação assim de entre a cruz e a espada, não tem uma situação boa. Todas essas situações, então, todos esses exemplos que eu dei e milhares de outros, são exemplos desse tipo de comportamento que a gente chama de masking e que são danosos para os autistas, porque obrigam os autistas a se expor a sentimentos muito desagradáveis com uma frequência muito alta. Como é que a gente pode intervir sobre isso? Então, o que é que eu preciso estar analisando com esse autista para eu ajudá-lo a conseguir circular nesses ambientes? Estímulos desagradáveis ou coisas sofridas, ou etc., mas também sem estar exposto à rejeição social, porque se ele só reverter para o jeito autista de ser, que é entrar mudo, sai calado e falar só quando ele tem alguma coisa importante a ser dita, se a gente faz isso, né, ele vai ser rejeitado. Se ele faz masking, ele vai ficar desgastado. Então, o que é que dá para ele fazer? Nessa hora, eu costumo usar uma expressão para descrever o tipo de comportamento adequado para isso, que é
como se a gente fosse fazer uma tradução da linguagem do neurotípico para a linguagem do autista e vice-versa. Então, eu brinco que o autista tem que aprender a falar em neurotípico usando o vocabulário dele. O que quer dizer isso? Então, por exemplo, quando eu chego num local e todo mundo se beija e se abraça, o que é que os neurotípicos estão comunicando uns para os outros nesse momento? Eles estão comunicando que eles estão felizes de estar ali, que eles gostam daquelas pessoas, que essas pessoas são bem recebidas nesse local. Eu ir lá beijar e abraçar é o único jeito de eu comunicar isso? Olha, não é. Tem alguma coisa no vocabulário do autista, no jeito natural do autista ser, que poderia comunicar essa mesma coisa? Olha, tem. Principalmente quando a gente tem diagnóstico, e todo mundo sabe do nosso diagnóstico, é mais fácil ainda de fazer isso. Você pode simplesmente falar assim, pessoal, não vou beijar, porque quando eu beijo, né, arde para mim, mas olha, estou super feliz de estar aqui, estou muito feliz de ver vocês, e vocês são muito bem-vindos aqui. Eu posso simplesmente fazer do jeito autista de fazer, que é comunicar conteúdo quando o conteúdo precisa ser comunicado, dizer aquilo que é importante de ser dito. Então, o autista pode simplesmente dizer isso para essas pessoas. Ou então, né, a gente pode usar algumas estratégias mais espertinhas quando a gente, por exemplo, não quer abrir o nosso diagnóstico. Então, uma coisa que às vezes eu faço quando eu vou para academia ou para aula de ginástica e tal, e eu tô suado, e aí eu especialmente não gosto que as pessoas encostem em mim, né, mas eu tenho que cumprimentar, então eu faço uma brincadeirinha, eu faço assim com a mão, e encosto a minha mão na bochecha da pessoa e faço assim, ó, como se eu estivesse fazendo uma brincadeira com a pessoa, estou fazendo de conta que eu estou te beijando, mas não com a minha bochecha, com o meu dedo. A pessoa se sente beijada, cumprimentada, eu faço isso com uma carinha bonitinha, com um risinho, assim, eu estou comunicando para a pessoa que eu gostei de ver ela, que eu estou feliz de estar ali, que ela é bem recebida ali, mas eu não precisei encostar em ninguém e não criei para mim uma situação ruim. Ao mesmo tempo, como eu faço essas coisas e é do meu jeito, eu uso o meu vocabulário, o gesto que eu estou confortável, e as pessoas reagem positivamente da mesma maneira que elas reagiriam se eu tivesse literalmente beijado. Então, como funciona o meu jeito para comunicar esse afeto? Então, aí sim, eu me sinto bem recebida naquele lugar do jeito que eu sou. E aí sim, esse carinho, esse conforto e essa sensação de pertencimento, elas finalmente chegam até mim. Tem outras situações onde a solução para o masking é eu ajudar o autista a entender qual é o conteúdo subliminar que está sendo trocado ali naquelas conversas. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo conversa de elevador, ou quando alguém está fazendo uma fofoca, está falando de uma terceira pessoa que, né, você não está tão preocupado assim com a vida do outro, você não é uma informação tão importante para fazer. Mas o que está acontecendo para os neurotípicos nessa hora? Os neurotípicos estão fazendo leituras a respeito da qualidade dos vínculos interpessoais das pessoas naquele contexto. E essas leituras, elas ajudam os neurotípicos depois a se orientar socialmente, e é por isso que os neurotipos sempre sabem quem gosta de quem não gosta de quem tá bravo com quem tá ficando com quem tá interessado em quem, e etc., que são coisas que os autistas costumam não saber. Então, quando a gente ensina um autista a ler essas informações que estão sendo transmitidas ali de maneira subconteúdo, né? Estão sendo transmitidas mais no contexto do que no conteúdo. Eu posso ajudar um autista a saber fazer essa conversa de uma maneira em que ele não sinta que ele está só sendo coagido a fazer, mas que ele sinta que ele também está sendo informado sobre essas situações relativas ali ao contexto. Então, a maneira como a gente intervém com o masking vai depender da situação e tem muito a ver com isso, tem muito a ver com ensinar o neurotípico a entender o que é que está acontecendo ali, qual é o efeito real que aquilo tem para os neurotípicos e a pensar
a partir do vocabulário dele, dos gestos dele, da maneira dele de ser, como é que ele pode agir de uma maneira que seja confortável, mas que permita a ele ter acesso ao mesmo tipo de vivência. É mais ou menos por aí que a gente vai no atendimento dos autistas quando a gente está falando de masking. Uma última coisa que eu queria dizer para vocês a respeito disso, mas que é uma coisa muito importante, que é a seguinte pergunta: o que não é masking? A gente tem visto, quem trabalha na área tem visto por aí, hoje em dia a gente tem muita gente falando muita coisa na internet, tem pessoas dando o seu depoimento, tem profissionais falando as coisas e tal, e às vezes eu tenho notado algumas confusões, tem gente dizendo que certas coisas são masking quando elas não são. Então, veja bem, quando eu estou precisando fazer um masking, então eu estou ali, né, numa situação que eu acho que eu posso sofrer uma rejeição social, então eu estou, assim, um pouco ansiosa. E a hora que eu faço o masking, como não é uma coisa que seja natural para mim, nem espontânea, nem que eu faria espontaneamente, eu estou um pouco desconfortável. Porém, o fato de eu estar ansiosa ou o fato de eu estar desconfortável não são características do masking. Nem tudo que me deixa ansiosa ou que me deixa desconfortável é masking. Vamos lembrar, o masking, a gente só vai definir como masking um comportamento que não tem, para mim, a mesma função que ele tem para os neurotípicos. Mas, por exemplo, imagina que eu estou na autoescola e estou aprendendo a dirigir, aí eu sentei no volante, hoje é o meu primeiro dia tendo que aprender a mexer com aquela máquina toda. Então, assim, como é que eu estou, né? Eu estou ansiosa e eu estou desconfortável, e eu estou fazendo coisas que não são naturais para mim. Mas isso é masking? Não, gente, nesse caso não é masking, porque se um neurotípico tivesse sentado ali, na mesma situação que eu, fazendo a mesma aula que eu, ele também estaria se sentindo igualmente ansioso, desconfortável e inseguro. Então, veja, a gente sentir ansiedade ou desconforto ou insegurança é uma coisa que a gente vai sentir toda santa vez que a gente estiver fazendo qualquer coisa pela primeira vez. Não tem como a gente aprender comportamentos novos sem a gente se sentir ansioso, inseguro, desconfortável. Então, eu me formei em psicóloga. A primeira vez que eu fui atender uma pessoa em psicoterapia, eu estava ansiosa, desconfortável, insegura. Não tem como você fazer um primeiro atendimento na sua vida sem estar assim. Não tem como você viajar para fora do Brasil e passar pela alfândega, lá pela imigração, a primeira vez na vida, sem estar ansiosa, desconfortável. Não tem como se aprender a falar uma outra língua. Não tem como a gente viver sem ansiedade, desconforto e insegurança. A questão é que, para uma pessoa que está fazendo uma coisa pela primeira vez, esses sentimentos são, primeiro, necessários. Se eu estou aprendendo a dirigir, é bom que eu esteja um pouco ansiosa, porque é bom que eu saiba que existe um certo perigo nessa situação e que eu tenho que ir com muita cautela. É natural que eu esteja desconfortável, porque eu não tenho hábito, eu não sei me posicionar ainda naquela situação. E a insegurança é natural e é bom que eu tenha, porque assim eu vou seguir aquilo que o instrutor falar. A pior coisa que eu posso fazer nessa hora é achar que eu sei fazer e sair fazendo e pimba, bater o carro na primeira esquina, né? Então, nesses casos, esses sentimentos são naturais e esses sentimentos são úteis e esses sentimentos são aqueles sentimentos que todo mundo vai viver. Não é uma particularidade do autista estar ansioso e desconfortável nessa situação. Aí não tem jeito, é da vida, né? Então, não é porque você está ansiosa, desconfortável ou que você está fazendo uma coisa que não está parecendo natural para você que isso seja masking. Pode ser que você só esteja aprendendo um comportamento novo, e aí isso sempre vai funcionar assim. Mas, ao mesmo tempo, se você estiver aprendendo um comportamento novo, vai chegar uma hora que você já vai estar dirigindo há um bom tempo, e você já vai estar menos ansiosa, mais desconfortável, você já vai estar conseguindo circular pela cidade, você já vai estar conseguindo ir aonde você precisa, etc. Ou você vai estar conseguindo viajar, ou você vai estar conseguindo falar uma outra língua, ou fazer alguma coisa, né? Nesses casos, a gente não diz que é masking, porque isso tem exatamente o mesmo efeito para todo mundo. E não é
isso que provoca mal-estar, porque esses comportamentos, eles tendem a ir diminuindo o grau de ansiedade e desconforto que a gente sente com eles, conforme a gente se habitua. O masking não acontece isso. Se eu me sinto besta de ficar jogando conversa fora, fazendo small talk com colegas de trabalho e parece que não tem sentido nenhum aquilo, por mais que eu continue fazendo aquilo, daqui 10 anos ainda vai ser uma coisa que ainda vai parecer besta, desnecessária, um gasto tonto de energia, né? Então, a gente precisa também aprender a diferenciar. Nem tudo que é desconfortável é masking, nem tudo que causa ansiedade é masking. Tem coisas que são só da vida. E essas coisas que são da vida não são elas que danificam a nossa saúde mental. As coisas que danificam a nossa saúde mental são aquelas que o autista faz para evitar ser punido de uma maneira que para ele não é natural e que nunca muda, nunca chega num dia em que beijar o desconhecido fique confortável, entende? Então, uma outra coisa que é muito importante também é a gente entender que não é tudo que tem essas características de desconforto e de ansiedade que é masking, tem coisa que só nos resta enfrentar, porque é a vida mesmo. Certo? Espero que, então, hoje vocês tenham conseguido ter uma clareza maior, tanto do que é masking, quanto do que não é masking, e principalmente do que é que a gente faz com ele. Se esse vídeo te acrescentou alguma coisa que você não sabia, me segue, deixa aqui um comentário, compartilha esse vídeo com outras pessoas que podem se beneficiar dele, ou com aquela pessoa que está precisando aprender um pouquinho mais sobre isso. Um abraço.